De furto de marmita pelo clássico vira-lata caramelo brasileiro até péssimos resultados da educação brasileira anunciados pelo IDEB 2021. Sejam bem-vindos ao Top 5 da semana. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, trazendo conteúdo de qualidade para vocês sobre o que aconteceu no Brasil e no mundo nesta semana. E assim, claro, você fica muito antenado para utilizar esses conhecimentos todos como repertório sociocultural produtivo na sua redação. Mas antes de mais nada, vale sempre lembrar vocês para dar aquela forcinha especial pra gente. Curta esse vídeo, compartilha demais conteúdo e se por acaso você não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes publicados aqui no nosso canal. Tem vídeo toda semana. Em quinto lugar, nós temos uma situação trágica que demarca o cenário e a condição do indígena no Brasil. No intervalo muito curto de tempo de apenas 10 dias, 4 indígenas foram assassinados. No dia 3 de setembro, 2 indígenas guajajaras foram assassinados no Maranhão, sendo que um deles era menor de idade e outro uma liderança regional. No dia 4 de setembro, mais uma morte de um menor de idade envolvido num conflito de terras na Bahia. E no dia 11 de setembro, mais um caso de um indígena guajajara assassinado no Maranhão. E as motivações de todos esses casos são muito semelhantes. Remontam à questão ancestral mesmo de disputa de terras, em que os indígenas tentam fazer a proteção das terras demarcadas como terras indígenas e a presença do invasor, que é o garimpeiro ilegal ou madeireiro que tenta se apropriar desse território. E uma dessas lideranças mortas foi Janildo Oliveira Guajajara, que foi assassinado no dia 3 de setembro. Ele foi morto numa suposta emboscada que aconteceu no município de Amarante, no Maranhão. E Janildo fazia parte de um grupo chamado de Guardiões da Floresta, composto por cerca de 120 indígenas guajajaras que fazia a proteção dessa terra indígena chamada de Araribóia, que protegia essa região justamente do que? Da invasão de madeireiros ilegais. Por isso que existe uma forte suspeita de assassinato encomendado por esses indivíduos que invadiam essas terras indígenas. E essa terra indígena chamada de Araribóia é responsável tanto por guarnecer, por proteger, por abarcar a tribo Guajajara, quanto uma outra tribo chamada de Ayaguajá, que é um grupo de caçadores-coletores que vive em isolamento por escolha voluntária do resto do mundo e é considerado pela ONG Survivor International como um grupo indígena mais ameaçado na atual conjuntura brasileira. Só para vocês terem uma ideia, o Janildo foi o 6º guardião assassinado desde a fundação desse grupo em 2012, que nasceu com a fundamentação, a responsabilidade de realmente resguardar essa propriedade, já que as autoridades públicas não faziam efetivamente nada para guarnecer e proteger os direitos indígenas. Segundo ainda dados trazidos pelo R7, de onde nós extraímos essa informação, essa investigação ainda está em andamento, mas infelizmente os casos antecedentes desses indígenas guajajaras assassinados não foram resolvidos até o presente momento. Ou seja, a gente percebe que existe uma forte negligência estatal mesmo em socorrer e em intervir e solucionar casos de assassinatos de indígenas. Veja que essa situação trágica pode sim incidir nos seus exames vestibulares este ano. Vale lembrar que é um ano de uma efeméride que se trata justamente da independência do Brasil, do bicentenário, assim como também do centenário da Semana de Arte Moderna, e todos esses elementos dizem respeito ou perpassam pela questão da identidade cultural do Brasil, assim como também, claro, de tudo aquilo que não é feito para preservar a nossa identidade cultural, como é o caso da cultura indígena tão depretada ao longo dos anos e ainda assim vítima de tanta criminalização. Portanto, eu acho que esse conteúdo é fundamental para que você esteja plenamente preparado para as provas do final do ano. E em quarto lugar, nós temos mais um caso trágico de situação que envolve a violência doméstica no Brasil. Em matéria publicada pelo site de notícias UOL, na sexta-feira, no dia 16 de setembro, o Vitor Arthur Possobon se entregou às autoridades policiais depois que ele teve a sua prisão preventiva decretada. Esses vídeos foram gravados pelas câmeras de segurança do condomínio onde eles moram em fevereiro, mas somente agora foram divulgados. Segundo a polícia, o padrasto tem histórico de violência contra sua ex-mulher e contra a própria mãe. Gente, o cara batia na mãe, você tem ideia disso? Além disso tudo, depois que ele foi preso, a mãe veio ao público e deu seu testemunho, dizendo que ela chegava a apanhar constantemente.
E uma das coisas que o ex-companheiro fazia com ela, para não deixar marcas no seu corpo, é colocar luvas de boxe e dar socos, tanto na sua barriga quanto no seu rosto. E dessas agressões todas que resultou justamente um aborto, que foi uma gestação provocada também por violência sexual. Então veja que o cara realmente já tinha um histórico de violências constante e bater no menino era apenas mais uma situação como essa corriqueira para ele. Segundo a defesa do Vitor, alega-se que ele sofre de transtornos psicológicos e por isso mesmo que toma medicação controlada. E eles alegaram ainda que a companheira não sofreu nenhum tipo de agressão. Claro que esse caso ainda está sendo investigado e vai ser julgado, mas isso não esconde o retrato infeliz da condição de violência no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só em 2021 foram registrados cerca de 1.319 feminicídios, cerca de 1 a cada 7 horas. Além disso, esse fórum trouxe também dados alarmantes em relação à condição de violência sexual. Foram registrados cerca de 56 mil estupros entre menores e maiores. Certamente que esse caso, assim como tantos outros números e indícios que apontam retrocessos em situações de violência contra a mulher no Brasil, vão incidir na sua prova este ano. Então fica ligado com essa questão, porque pode ser sim tema de redação. E em terceiro lugar, nós temos uma situação que demarca um cenário de escravidão e de exploração do trabalhador, assim como também de exploração sexual, que foi noticiado na última edição do Fantástico. Em uma matéria investigativa, Fantástico trouxe à tona o caso da comunidade Lucas, que fica localizado no interior do Amazonas. Você já ouviu falar dessa comunidade? Cara, eu fiquei sabendo apenas por essa reportagem e fiquei abismado e muito chocado como as pessoas podem explorar a fé com o objetivo de ganhar em cima delas tanto favorecimento financeiro quanto sexual. Esse grupo era comandado por alguns líderes religiosos fanáticos que não tinham nenhuma ligação com igrejas e foram acusados formalmente de torturar, escravizar e também assediar e explorar sexualmente menores de idade durante o intervalo de quase 30 anos de existência desse grupo. Segundo o depoimento de Anderson Silva Conceição, na época com apenas 17 anos, o propósito inicial do grupo, liderados por uma figura religiosa carismática, era formar uma turma, um grupo de pessoas que se isolariam do mundo com o propósito de criar os seus filhos em paz e tranquilidade, longe da corrupção do ambiente mundano externo. E em princípio era pregada a igualdade entre eles, tanto é que as rendas que vinham da pesca, assim como da venda de imóveis confeccionados na comunidade, era dividido igualmente entre eles. No entanto, com o passar do tempo, algumas lideranças religiosas que comandavam esse grupo foram se destacando, sendo mais privilegiados e explorando cada vez mais a mão de obra daquelas outras pessoas, ou seja, escravizando-nas. Assim como também não só a escravização fazia parte desse processo, as torturas eram constantes, como relatam algumas testemunhas que foram resgatadas dessa comunidade. Além de tudo isso, um dos líderes, chamados de Domingos, era aquele responsável por iniciar sexualmente as crianças, as meninas menores de idade, todas elas. Perceba então que nós também temos um caso típico de exploração sexual de menores e de estupro de vulneráveis. No entanto, por mais que essa comunidade tenha quase 30 anos de existência, apenas em 2020 surgiram as primeiras denúncias. Isso foi feito porque um dos adolescentes à época conseguiu fugir dessa comunidade e denunciou essas torturas e também a situação de assédio todo que ele sofria. A partir daí começaram a chover várias denúncias e essa comunidade foi finalmente investigada e todo esse escândalo veio à tona. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, de acordo com a ONU, eram cerca de 49,6 milhões de pessoas vivendo em situação de escravidão no mundo. Veja então que essa é uma problemática bem pertinente para ser discutida também e analisada com cautela. Haja vista que é uma temática que pode sim também incidir nos seus exames vestibulares. Faz ainda alusão direta à questão de estupro de vulnerável e de submissão por meio do que? Do estelionato religioso, que é uma prática comum no Brasil, infelizmente. Em segundo lugar, nós temos o episódio que marcou bastante essa semana. Fala aqui do assassinato de um dos ganhadores da Mega Sena. Segundo apurações feitas pelo jornal Correio Brasiliense, Jonas Lucas Alves Dias fez uma aposta simples lá em 2020 e faturou cerca de 47 milhões de reais sozinho. Segundo a apuração do jornal, ele vivia uma vida tranquila no interior de São Paulo, sem ostentação, sem nada disso.
ele era muito pacato, muito tranquilo e muito querido também pelos vizinhos. Mas na semana passada, no dia 3 de setembro, ele foi sequestrado, espancado, mantido em cárcere durante 2 dias e depois ele foi encontrado às margens de uma rodovia, inconsciente e muito ferido. Ele chegou a ser atendido ainda, mas infelizmente ele morreu no hospital por conta da gravidade dos ferimentos. Mas esse caso especificamente não é isolado. Nós temos um histórico no Brasil de diversas situações de ganhadores milionários que acabaram tragicamente as suas vidas por conta de disputas financeiras e por conta de serem vítimas desses assassinatos. Só para vocês terem uma ideia, em 2007, o ex-lavrador René Senna foi assassinado a tiros 2 anos após ter ganhado cerca de 52 milhões de reais. E olha só quem foi a mandante: a sua própria esposa. Em 2010, o Fábio Leão Barros, ganhador de 28 milhões de reais, foi assassinado. E quem foi o mandante do crime? O próprio pai. O pai, inclusive em depoimento, confessou que como ele não teria capacidade, ele não teria coragem de executar o filho, ele fez a contratação de alguns criminosos de aluguel. Em 2018, Miguel Ferreira de Oliveira foi morto no Ceará. Ele havia ganhado cerca de 39 milhões de reais num crime que ainda não tem uma solução. Veja então que casos como o que aconteceu com Jonas Lucas não é isolado e infelizmente ganhar uma bolada no Brasil nem sempre é sinônimo de felicidade garantida. E olha só esses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado foram registrados cerca de mais de 47 mil assassinatos no Brasil, o que por dia daria cerca de 130 homicídios. E por conta disso, o Brasil se configura entre os top 10 dos países mais violentos. Veja então que essa temática também é extremamente pertinente para elucidar a situação da criminalidade no Brasil. Vale ainda recordar o seguinte, que a maior parte desses homicídios não é solucionado. E você, gente linda, se você apostasse hoje e fosse o único vencedor de uma bolada como essa, o que você faria, hein? Você ficaria no Brasil? Faria a manutenção da vida que você teve antes? Ou você sumiria do país, né? Muita gente fala, nossa, eu ia para Paris, para os Estados Unidos, para o Canadá, sairia do Brasil porque aqui, ó, tá difícil a situação. Realmente está. O que você faria? Deixe nos comentários e contribua para a nossa discussão aqui, que é bem bacana também. E em primeiríssimo lugar, nós temos, infelizmente, a trágica notícia trazida pela divulgação do IDEB 2021, que retrata um cenário alarmante da educação básica brasileira. Mas antes de entrar nesse mérito propriamente, eu quero fazer um convite para você, meu caro estudante. Você já conhece a plataforma de correção Corrija-me? Se ainda não conhece, está na hora de conhecer um pouco melhor. E para isso, basta você acessar o nosso site pelo link que está na descrição desse vídeo. A partir desse link, você se inscreve gratuitamente e conhece um pouquinho mais do nosso trabalho. E atualmente nós somos a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Mas, professor, tem um monte de plataforma por aí, por que escolher justamente a Corrija-me? Respondo para você, meu caro aluno. Hoje nós temos uma metodologia das mais eficientes que trabalha aliando a teoria e a prática para o seu aprendizado, desenvolvimento e habilidade e capacidade de escrita. O primeiro pilar é a teoria, que conta com diversos recursos na nossa plataforma, inclusive com cursos completos de redação que respeitam o seu nível de aprendizado. Além do que, você conta também com cursos exclusivos de acordo com a banca de sua preferência. Unesp, Fuvest, assim como o Enem, é claro. E a prática é dada principalmente pela escrita da sua redação. A partir desse processo prático, em que você conta com uma plataforma cheia de ferramentas de escrita e também de envio de foto de redação, é essa produção toda enviada para os nossos corretores que têm capacidade para te dar um feedback profissional e assim você, observando seus erros, equívocos e sugestões dadas pelos corretores, pode progredir gradativamente no seu processo de aprendizado. Então, meu caro aluno, tá esperando o que para fazer parte desse grande grupo, dessa grande família de vencedores? Acesse e assine a Corrija-me e escolha um plano que caiba no seu bolso. E vale lembrar, né, gente, que o vestibular tá aí e os concursos públicos do final do ano também estão chegando. Então não custa nada você se preparar muito bem com o que é atualmente a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Agora sim, depois desse merchanzinho básico, a gente pode falar do top 1 da semana. Aqui eu trouxe dados alarmantes que foram divulgados recentemente pelo INEP sobre o IDEB 2021. Só para esclarecer um pouquinho mais, o IDEB é a sigla que traduz Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira.
é aquele elemento que avalia, é um termômetro mesmo que verifica a qualidade da educação básica no Brasil. Se é que ela evoluiu, se ela retrocedeu, o que falta na língua portuguesa, o que falta na matemática, em outras tantas áreas do conhecimento. E de acordo com esse levantamento divulgado em 2021, dados apontam que nós tivemos um retrocesso significativo do cenário da educação para uma situação de um índice que era produzido lá no ano de 2013. Ou seja, quase uma década de retrocessos na educação brasileira. Claro que esses dados todos já eram muito esperados pelo fato de nós vivemos um período pandêmico e o Brasil ter sido um dos países que mais demorou para retornar às aulas presenciais. E quando nós tínhamos a aula em educação remota emergencial, muitos brasileiros, muitas crianças e jovens ficaram sem estudar por péssimas condições estruturais de não poder contar com o celular, nem mesmo com o acesso de dados móveis que são divulgados pela internet, difundidos pela internet. Ou seja, infelizmente o cenário todo da educação brasileira no período pandêmico foi extremamente alarmante. Mas alguns especialistas ouvidos pelo G1 trazem uma outra informação. Eles ratificam que o cenário da educação brasileira no antes da pandemia 2019 já era alguma coisa crítico e a pandemia acentuou ainda mais essa situação toda. Veja então que é nítido avaliar que o cenário da educação brasileira já vinha decorrendo de um desmonte dessas estruturas públicas que privilegiam o processo de formação da criança. Nesse sentido, por ser um tema recorrente e importante que vai incidir com impacto para futuras gerações, eu ficaria muito esperto este ano com essa temática. Calma, eu sei que vocês estão loucos para fechar esse vídeo, não vão embora ainda porque nós temos o extra da semana. E para vocês saírem um pouquinho mais leve de tudo isso que aconteceu e foi noticiado nessa semana tão marcante, vamos trazer aí um conteúdo mais tranquilo para vocês, mais divertido. Editor, sobe para mim esse vídeo aí que viralizou esta semana nas redes sociais. No dia 11 de setembro, no domingo, esses vídeos registram um momento em que um caramelo vira-lata acaba roubando, furtando mesmo uma marmita lá no município de Mocajuba, no Pará. Veja que é engraçado e a imagem fala por si só. O cachorro discretamente chega nessa casa enquanto o entregador bate a porta para ser atendido e no momento em que ele se distrai, o entregador, a marmita acaba caindo da moto e aí discretamente esse malandro, esse caramelo brasileiro típico das ruas brasileiras acaba furtando essa marmita e levando se sabe lá para onde para se alimentar. Gente, eu ri demais com esse vídeo, achei muito hilariante. E deixa seus comentários, por acaso na sua rua existe o famoso vira-lata caramelo, caramelo brasileiro? Cara, na minha rua aqui de casa tem um monte desses cachorros e o cachorro parece que conhece assim sinal de trânsito, conhece a preferencial de uma mão. Os cachorros são muito inteligentes, fala sério. Agora sim, chegamos ao final do nosso Top 5 da semana. Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo que foi produzido com muito carinho para vocês. Não se esqueçam também de curtir a gente nas redes sociais, de compartilhar o nosso conteúdo e, claro, siga bastante a gente. Nós nos vemos no Instagram, no Facebook, assim como no Telegram, no WhatsApp, com conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima aula e bons estudos!